consegue ter um olhar sobre as características humanas de uma forma mais ampla. Eu escuto muito isso na terapia de meu marido sempre prioriza o outro e não a nós. Meu filho nunca pede ajuda, ele quer sempre fazer tudo sozinho, só que ele só tem 2 anos. Ou com a própria pessoa. Eu sou conhecida como a brava, a chata, eu sempre tô com raiva e irritada com as pessoas. Só que quando a gente vai aprofundar e conhecer a história de vida da pessoa, conhecer melhor os aspectos que constituem esse ser humano, essas características são muito fundamentais muitas vezes e elas estão envolvidas em virtudes muitas vezes e elas não são só negativas ou difamam a pessoa. Então, o próprio exemplo da paciente brava. Na história de vida dela, o pai traía frequentemente a mãe, mas ele fazia um certo jogo psicológico de pedir desculpa, de falar que nunca mais iria fazer aquilo, fazia uma cena na casa com os filhos, só que ele voltava a continuar a vida dele normalmente, com as decisões dele de traição, de uma forma dissimulada. E aí, ela era a filha mais próxima do pai. E como ela foi constituindo uma personalidade diferente de toda a família, dos irmãos e da própria mãe, com essa braveza, com essa irritabilidade. E não existe uma virtude nisso, não existe o não querer ser conivente, um querer chacoalhar esse pai, ou mostrar para ele o mal que ele estava provocando para essa família. Acho que a questão dela é mais ela ter essa característica no mundo e ela fazer isso com as outras pessoas. Até porque ela desenvolveu uma ótima qualidade de achar as incoerências das pessoas e questioná-las por isso e ser essa brava. E isso prejudicá-la em outros vínculos. Mas eu acho que a questão é importante a gente honrar esse jeito de ser também de alguma maneira. Você não está totalmente errado em ser desse jeito. E aí, nesse sentido que eu falo de olhar as características de uma forma mais ampla. Elas são boas e ruins sempre. Acho que mais está o nosso foco e o nosso objetivo é olhar para essa justa medida, né? Qual que é esse equilíbrio dessa característica e como eu não me defini, né, por nenhuma característica específica. Usando já um exemplo em casal, o meu marido, ele só fica assistindo vídeo no YouTube, dá risada alta, eu passo vergonha com ele e ele não se preocupa com as coisas como eu e tudo mais. É importante a gente olhar para isso também validando o lado positivo. Puxa, que leveza que ele traz para a relação. Que bom que ele divide com você essas coisas gostosas de se dar risada junto. E por que que isso tá tão no contraponto? Por que que só você cuida da responsabilidade e só ele cuida da leveza? É possível ter um equilíbrio melhor entre vocês dois nesses assuntos? Mas não só olhar para a característica do marido e falar tá errado, tem que ser responsável, porque daí a própria pessoa não se permite ser leve.